Eu vou botar algumas observações, né, aqui no chat, ao longo da palestra da Andréa, da conversa nossa, que são as recomendações que geralmente vocês perguntam, como faz para conseguir certificado, aquelas coisas todas, horas complementares e tudo mais. A gente está evoluindo nessa ideia do talk show, o objetivo, de novo, é que ele fique ao longo depois de todo esse nosso período conturbado, a gente continue tendo, porque acho que é um mecanismo bom para a gente conversar sobre novos conteúdos, ambiente democrático. E então a gente criou um canal no YouTube, onde toda a conversa que a gente tiver aqui vai estar no YouTube. Então, se vocês puderem seguir no YouTube, dar like lá, vai ser bom, porque eu quero começar a fazer transmissão ao vivo dos eventos também, e só vai ser quando tiver 1000 pessoas. Então isso ajuda bastante, né? E criei um canal no Telegram também, para a gente compartilhar algumas coisas dos convidados, para vocês sempre ficarem cientes do que está acontecendo. Mas isso são só algumas práticas, né? Juro que o objetivo é só deixá-los informados. Então, muito obrigado, até mais. E, Andréa, muito obrigado por você estar conosco, se apresente e boa noite. Obrigado mais uma vez. Legal, legal, Washington. Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer estar aqui. Você sabe que por mim eu estaria no auditório, entrando com uma música bem alta, todo mundo em pé, uhul, vamos lá. Esse negócio de ficar todo mundo em casa quietinho está me deixando louca. Eu gosto de gente, mas é uma boa alternativa da gente estar perto, da gente estar junto e da gente compartilhar conhecimento. Muito legal, parabéns pela iniciativa da faculdade, você à frente do Projeto T, do Talk Show, muito legal. É um prazer estar aqui. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sempre falando muito, eu adoro um palco, adoro gente. Muito legal estar aqui com vocês hoje para falar sobre soft skills para negócios. Quando o Washington fez essa proposta e falou, caramba, a gente quer fazer alguma coisa aqui, eu quero falar de uma coisa que você gosta, que está aí no seu dia a dia. E isso tem feito parte do meu dia a dia, mesmo trabalhando com consultoria em negócios, falar de soft skills, poxa, mas por que se isso é um tema de RH, é um tema para coaches, e a gente vai falar disso com uma pessoa, uma administradora que lida com empresas? Bem, enfim, esses soft skills, a gente coloca como uma habilidade comportamental. Falando um pouco meio de teoria aí, para quem não conhece esse tema, quem nunca ouviu falar nesse termo, é uma habilidade comportamental que tem aqueles traços de personalidade. Normalmente, nas empresas, as pessoas perguntam, mas fala um pouco de você, falando de comportamento. Então, são competências subjetivas, coisas difíceis de avaliar. Normalmente, quando a gente vai para uma entrevista de trabalho, todo mundo coloca uma bela de uma roupa, fica lá bonito, a sua melhor postura. Então, a gente tenta colocar essas nossas habilidades junto com as hard skills, que são as suas habilidades que levaram para o seu currículo, que são o conhecimento que você tem. Então, a gente pode colocar dessas duas formas, as soft skills e as hard skills. O LinkedIn fez coloca lá na próxima, Washington. As empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. Eu peguei essa frase e acho legal porque acontece. Poxa, mas aquele cara era um gênio, mas por que ele saiu por causa do comportamento? Então, na próxima a gente pode ver que fala dessas habilidades comportamentais. O LinkedIn fez uma pesquisa este ano que no topo das palavras mais procuradas no LinkedIn para procurar profissionais tinham criatividade e adaptabilidade. Olha que louco. E não engenheiros ou administradores ou outras profissões. Porque esses profissionais essas empresas querem profissionais que saibam lidar com muita informação, com mudanças rápidas e lidar com toda essa loucura que está a inteligência artificial. Então, olha que loucura. Poxa, mas eu sou um cara de TI, eu sou uma pessoa que eu conheço tudo isso, e por que você quer que eu tenha mais habilidades? Eu tenho que ser bom no que eu faço, só que não.
quem tiver aí de RH e puder depois bater um papo com a gente, colocar lá na pergunta ou nos comentários. A empresa precisa buscar isso. Por que essas habilidades? Porque não está dando tempo mais para treinar profissionais dentro da empresa para que ele saiba lidar com o outro, para que ele tenha empatia, para que ele não fique brigando com todo mundo do outro setor. Porque a comunicação tem que fluir, as coisas têm que funcionar para a empresa. E ter um profissional que já esteja mais preparado, com essas habilidades, que a gente chama, uma tradução meio tosca, mas é habilidade de primeira camada, não é? Tem algumas traduções aí, mas a gente fala de habilidade de primeira camada justamente porque isso vem com a gente. Então, vamos falar um pouco dessa diferença, que habilidades são essas. Vamos para a próxima. Qual a diferença entre hard skills e soft skills? As hard skills são essas habilidades que a gente consegue numa graduação, com certificado, com aprendizado. Administração, engenharia, cuidados com a saúde, direito, gestão de processos, de projetos, comunicação, e algumas outras profissões, o carpinteiro, o pedreiro, são habilidades. A pessoa tem uma habilidade, ou tendo conquistado na prática, ou tendo conquistado por graduação. A soft skill é subjetiva. É a criatividade, comunicação, empatia, colaboração, adaptabilidade, inteligência emocional. E agora até Harvard, depois daquele cara lá lançar o livro, felicidade é considerado soft skill. Olha isso. Quem numa entrevista vai perguntar, você é feliz? Não, não sou feliz, eu sou uma pessoa triste. Ninguém fala isso. Claro que a gente está numa entrevista ou conversando com um cliente, você vai dar as suas melhores qualidades. Mas quando a gente fala de soft skill dentro do trabalho, isso precisa ser avaliado, porque a gente está lidando com pessoas o tempo todo. E aí eu trouxe essa percepção para empresas. Pode passar. Na percepção das grandes empresas, teve até uma pesquisa de um instituto do Canadá, em 2017, uma pesquisa global que descobriu que 60% das organizações estão insatisfeitas com as soft skills dos seus colaboradores. Olha isso. Uma pesquisa com empresas diversas no mundo inteiro, entrevistaram 1.250 executivos de diferentes setores, e o estudo verificou que tem uma demanda enorme por habilidades específicas. Poxa, eu tenho 3, 4 candidatos, mas aquele cara que é muito bom, ele é muito fechado, não gosta de gente, não se comunica, é muito estressado. O cara que está em segundo lugar, talvez não venha da melhor faculdade, não tenha o melhor currículo, mas é um cara comunicativo, se sai bem nas dinâmicas, se comunica bem. E será que isso não faz diferença? Olha o resultado da pesquisa, que eles falam que as mais pedidas, passa aí para o próximo, as mais pedidas das gigantes, dessas empresas, são essas 7. Foco no cliente, cooperação, aprendizagem contínua, habilidade organizacional, habilidade de lidar com ambiguidade, mindset empreendedor e capacidade de promover mudanças. Caraca, que loucura. Mas como que eu trago isso para o negócio? A gente falando de negócios, poxa, eu tenho que ter foco no cliente, qualidade de atendimento, dedicação. Eu não posso atender o meu cliente de qualquer jeito. As gigantes têm equipes específicas para lidar com o cliente. Aquela pessoa super simpática, poxa, mas mal tem conhecimento, não importa, o cliente ama ela, põe ela lá na frente para lidar com o cliente. É um soft skill, ela não tem talvez o hard skill dela, independente da formação, não seja lá o melhor, mas é alguém que sabe lidar com o público, que sabe conversar. Para quem tem pequenos negócios, está lá, chega o cliente, está lá a amiga lixando a unha. Está lá esperando, fica à vontade aí. Está lá, o cliente entra e nem olha para você. A diferença que as grandes empresas querem é que você tenha uma dedicação focada naquele cliente. Olha, eu estou aqui para te atender, para a sua demanda. Quando a gente fala de cooperação, é a capacidade de trabalhar em equipe, assumir tarefas. Gente, vamos lá, eu pego, eu faço. Eu tive participando de um curso aqui no Rio, eu tive na equipe, nós fizemos uma visita na reserva.
aquela marca que tem aquele passarinho, né? Cara pra caramba. Então, a equipe da reserva, uma das garotas que estavam falando, a equipe, média da equipe, 29, 30 anos, me senti a tia, né? E uma coisa que eles mudaram no comportamento da empresa é que não tinha eu sou gerente, eu não vou lá fazer, vai lá. Não tem aquela hierarquia pesada que eu venho do mundo corporativo, aquela estrutura, eu sou gerente, eu fico na sala, você vai lá e faz. Não, é todo mundo, tá com problema, reúne todo mundo, vamos descobrir junto. Então, essa habilidade de assumir uma tarefa, não importa o posto que você ocupe. Aprendizagem contínua, pensar fora da caixa, se aventurar, sair da cadeirinha, estou ali confortável, olha, esse problema não é meu, resolve. Mas, poxa, você está trabalhando aqui, tá todo mundo junto. A pessoa que tem essa capacidade desse aprendizado contínuo, está sempre trazendo uma coisa nova, que às vezes não é o curso fera que ele fez lá em Massachusetts, Ohio, não é. É o cara que vem com uma ideia diferente. Olha, eu vi isso, por que a gente não tenta alguma coisa? Alguém que tenha coragem para falar. E dentro dessa coisa de coragem para falar, é comunicação. Pessoas que às vezes ficam aqui com aquela coisa aqui, né? Presa, nossa, eu tenho ideia, mas eu não vou falar, porque eu tenho medo de falar. Aí vai outro e fala, aí fica lá por dentro, putz, eu podia ter falado. Porque não participa, porque não vem, não entra, tem medo de falar. Então, esse aprendizado contínuo junto com a comunicação ajuda e ajuda muito. Quando a gente fala de habilidade organizacional, conhecimentos que os líderes devem dominar para lidar com situações complexas na rotina corporativa. Qual líder, qual pessoa que tem uma pessoa para supervisionar já não teve problema, que ele tem que lidar com aquilo rápido? Olha agora, nessa pandemia, o que está acontecendo, não é? Quantos negócios, eu até falei lá no meu Instagram sobre a dificuldade que eu estava tendo com empresas que faliram, fecharam, não vão abrir de novo. E a necessidade de ter pessoas que consigam lidar com esses problemas pesados que acontecem. E não é da formação dele, é da pessoa, é essa primeira camada. Habilidade de lidar com a ambiguidade. Tem um termo que está sendo muito usado, não sei se alguém aí já conhece, é o VUCA. VUCA é volátil, lidar com incertezas, com complexidades e com ambiguidade. É conseguir lidar com mudança. Como é no negócio, para quem tem um negócio, lidar com uma pandemia, um troço que a gente nunca viu. Quem teve inteligência emocional para lidar com isso agora, quem teve criatividade, olha os soft skills aí, criatividade para virar isso. Caramba, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na crise? Agora que tem um problema, muitas pessoas empacaram, muitas pessoas não saíram do lugar. Eu tenho um cliente que ele é de um restaurante. Quando o governo começou a fechar, começaram as fronteiras a fechar, olha, vai parar por 10 dias, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Um cliente falou, André, fechei. Fechei, cara, mas você tem um restaurante, as pessoas vão precisar de comida. Não consigo, não vou saber lidar com isso. Já estou nervoso, não vou dar conta, eu tenho medo do que vem por aí. E aí, como lida com isso? Essa ideia de que eu não consigo lidar com o novo. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha sido o melhor aluno da faculdade, a hora que o bicho pega, o que você faz? Por isso que essa habilidade é tão pedida pelas gigantes. Outra coisa, mindset empreendedor. Toda hora tem até livro, né? Faz o mindset. A gente lidar com isso, ser empreendedor dentro de uma empresa grande, dentro de uma incorporação grande. Como é que eu faço isso nas Forças Armadas? Eu não posso ser empreendedor nas Forças Armadas. Será que não? A gente está vendo aí, Resende tem a AMAN, que é o grande centro de formação de oficiais do Exército, tem trabalho de startup lá dentro.
estão pegando lá os cadetes, os jovens, e colocando essa galera para estudar, pensando fora da caixa, trazendo o mindset empreendedor. O que, que a gente pode mudar para acompanhar essa mudança? E, às vezes, isso não vem de cima. O que, tradicionalmente, a gente está acostumado? Alguém tem que me dar uma ordem. Então, esse mindset empreendedor é de, ei, vamos lá, tive uma ideia. Usar a comunicação para conseguir chegar no seu superior para falar. E a capacidade de promover mudanças. Às vezes, está ali na sua mão, mas fica esperando, não estou pronta, sei lá, eu acho que eu não vou conseguir, não confio em mim, não é pro meu taco. Eu sei que está todo mundo fazendo, mas eu sou uma pessoa diferente. Está acontecendo agora, por exemplo, foi todo mundo para a internet. Foi todo mundo, quem queria, que não queria. A galera que estava mais conectada, tudo bem, e o tiozão que estava com aquele celular que nem é smartphone ainda. Teve que se virar, porque senão eu ia ficar sozinho dentro de casa. Isso é promover a mudança, se adaptar, senão a gente fica para trás. Então, agora, saindo um pouco da gigante, pode passar aí. A gente vem falar de soft skills nos negócios. Por que soft skills são uma parte essencial para o negócio? Para qualquer negócio. Então, eu vou falar da minha vivência. Do mundo corporativo, eu venho da indústria automobilística, já trabalhei nas indústrias nucleares do Brasil, e Volkswagen, MAN Latinoamérica e Resende. No mundo corporativo, isso é papel do RH, e o gestor vai ali tentando buscar aquela pessoa que se destaca na equipe por alguma soft skill para os projetos mais importantes. Mas isso é muito sutil. Às vezes, nem o gestor tem a soft skill necessária para lidar com a equipe. Quantos de nós já não vimos excelentes engenheiros serem promovidos a gerentes, e a gente perde um bom engenheiro e ganha um péssimo gerente, porque o cara não sabe lidar com pessoas. Ele não está acostumado a lidar com gente, a ter que dar um feedback ou um feed forward. Não está acostumado com aquilo. Ele quer dar ordem, porque é do cara desenvolver coisas. O cara é criativo para aquela profissão. As faculdades não ensinam isso. Aliás, muito legal esse espaço, porque os alunos que têm oportunidade de acompanhar esse tipo de conversa, cara, eu não tenho só que tirar 10. Eu tenho que lidar com pessoas. A hora que sair da faculdade, sair desse portão, a gente tem que lidar com o mundo. E às vezes a matéria não está prontinha ali. Deixa eu ver ali o que o Washington falou na aula. Não vai rolar. Não está prontinho. Então, se vocês estão ensinando, eu garanto, show. Isso é verdade. Que a gente falou, né, no Projeto T, a gente falou de soft skills no ano passado. Então, a gente vem com isso. E se você tem um pequeno negócio? Passa lá para a próxima. A gente vai falar de micro e pequenos negócios. A gente falou das grandes e os micro e pequenos negócios. O que acontece? Nos pequenos, que é onde eu trabalho agora, né? Eu saí da grande, saí do mundo corporativo e vim aqui para os micro e pequenos empresários. O empresário é o valor do negócio. Não é a marca, não é o produto, é ele. A grande maioria. Gente, eu posso dizer para você que 80% dos negócios, o valor é o empresário. Normalmente, é dele a habilidade técnica, que é o hard skill. Eu conheço um empresário, ele presta serviço numa multinacional, a empresa dele presta serviço lá, e quando foi fazer a renovação de contrato, ele é extremamente dedicado, a área que ele cuida é impecável, ele renova o contrato, a empresa não tira ele. Pode vir empresa de fora, pode ter concorrência, que ele fica lá, ele continua. E tem um detalhe, colocaram no contrato dele que se ele sair do negócio, a empresa sai também. Olha só, o cara é o valor, é ele, não é o nome da empresa dele, ou seja, se ele vender a empresa, se ele sair, se ele deixar outra pessoa tomando conta, a multinacional sai, porque quer ele.
Olha que perigo para o negócio dele. Ele tomou conta de um jeito daquilo que ele não deixa nenhuma outra pessoa fazer. Por exemplo, foco em produto e resultado. Está lá todo dia, sempre à frente. Ninguém consegue ver outra pessoa além desse empresário. E é muito comum nas pequenas empresas. E isso é a falta dessa habilidade, que a empresa cresce de forma desordenada, sem algumas habilidades, como essas que a gente falou, e eu coloco mais algumas. Inteligência emocional, autoconhecimento, comunicação, empatia, disciplina e barra organização. É impressionante, a maioria dos casos, quando eu chego para uma consultoria, que a gente vai montar, ou para montar um modelo de negócios, ou vai ver como que está a empresa, eu começo pela disciplina e organização. Porque chega lá, é uma bagunça. Não, eu me entendo na minha bagunça. Eu entendo a minha bagunça. Não tem controle financeiro, não tem controle de estoque, não sabe por quanto compra no cara mais próximo, essas coisas básicas. Por que não? Eu sempre fiz assim, eu não vou mudar. Sempre foi assim, eu vou comprar daquele cara porque ele é meu amigo, e entre uma série de outras coisas. Porque o cara não quer mudar. Eu sou assim, eu não vou mudar, e eu sou desse jeito. E às vezes essa barreira que o empresário coloca aqui na frente dele, que não deixa a gente trabalhar, é porque ele não tem autoconhecimento, ele não se conhece. E às vezes eu fico talvez o primeiro mês inteiro só trabalhando soft skills, para tentar chegar no negócio, porque às vezes eu não consigo sequer entender a oferta de valor do negócio. Porque tem negócios que tentam vender tanta coisa. Cara, vamos lá, vamos colocar aqui qual é a sua oferta de valor. O empresário não consegue dizer, ele não se conhece, ele não conhece o negócio dele, não toda hora me chama para demitir funcionário, não quero falar com ninguém, porque eu não gosto de gente. Cara, mas você tem uma equipe. Não posso, eu não gosto de gente. Não quero que você demita as pessoas. Porque ele criou um produto e ele entendeu que ele tem produto e resultado. Ele quer venda. E ele não entende que a oferta de valor dele está lá linkado com a necessidade do cliente na outra ponta. Aí eu tenho que trabalhar com ele autoconhecimento, inteligência emocional, empatia. Tive um caso num hotel, área de hotelaria, a dona do hotel tinha me chamado porque tinha funcionário com problema, que pelas câmeras dava para ver que ele estava saindo muito no horário de trabalho. E me passaram todos os dados, falei, bem, então vamos fazer uma reunião, a gente está formando a equipe ainda, não tem um RH específico, uma pessoa de gestão. Aí fizemos a reunião com os funcionários para falar que tinham câmeras e tal. Falou, não, mas eu tenho que falar com aquele funcionário. Então vamos lá conversar. Eu não vou, nem pensar. Mas a gente tem que falar com o funcionário. Não, que isso, ele sabe onde eu moro. O que ele vai dizer depois de mim? Vai falar que eu sou uma pessoa, que eu sou ruim, que eu estou tomando conta. Não, vamos falar que você vê a câmera da sua casa e você está vigiando todo mundo. Como assim? Não quer enfrentar o funcionário. Como você quer ter um negócio e não ter gestão? Você é o negócio, você escolheu aquela equipe, e a pessoa que trabalha para você é a primeira pessoa que o seu cliente vai ter contato, e você não consegue ter contato com o seu próprio funcionário. Aí eu vou trabalhando um pouquinho a coisa do autoconhecimento, às vezes mando para um coach, mando para um psicólogo, alguém para fazer um trabalho. Gosto muito de trabalhar com o pessoal de microfisioterapia, dessas coisas mais qualidade integrativa, essas coisas que vão mais a fundo na pessoa, porque ele não consegue lidar com essa soft skill, principalmente da empatia, de ter que lidar com outras pessoas. Porque é nessa hora que você tem que saber, poxa, o cara tá ali, tá saindo cedo por quê? Por que ele sai tanto? Aí eu só para terminar essa história. Eu gosto de contar história, né? Acho que é do teatro. Então, a gente foi atrás para entender por que aquele funcionário saía tanto do hotel. Ele ia, voltava, sempre muito tenso. A esposa dele estava trabalhando, a filha de 13 anos estava sozinha em casa com um enteado que tinha saído da prisão.
Olha que loucura. Um funcionário com um problema enorme e o empresário focado no horário. Aqui, ó, horário, não, quero horário, eu quero horário. O trabalho dele está sendo feito. Mas não se conseguia ter essa conversa, uma conversa simples, por não ter essa capacidade de comunicação com o funcionário. Então, eu sempre chego nas empresas falando, não, quase nem uso o termo soft skills, mas eu chego falando de inteligência emocional, de autoconhecimento, de empatia, de comunicação, porque é fundamental. É fundamental. A gente precisa trabalhar essa parte, porque tem a ver com o negócio. Pode passar para a próxima. Eu coloquei até uma frase que é: aprender com erros é ter sucesso. Saber enfrentá-los, gerindo as emoções, mantendo a autoconfiança, isso é inteligência emocional. Porque a gente precisa usar isso a nosso favor. Negócios, por isso que negócios têm CNPJ. Negócios e pessoas. Pessoa tem CPF, negócios tem CNPJ, porque negócio tem vida própria. Abre o negócio e não paga as contas. Abre o negócio e não faz comunicação com o seu público. Abre o negócio e não controla as finanças. Você quebra. Ele anda sozinho, não é? Você, às vezes, vai lá, faz aquele plano de negócio, todo super bem elaborado, mas não consegue ter inteligência emocional para lidar com o seu negócio. É fundamental. Então, o que eu mais tenho encontrado nessa minha experiência com pequenas empresas é essa falta, essa incapacidade de gerenciar as próprias emoções, porque isso prejudica a performance do negócio. E, às vezes, o funcionário nem é o grande culpado, o gestor fica ali com aquilo para ele. Cara, procura ajuda. Não, eu não vou em psicólogo, eu não estou maluca, eu não preciso de psicólogo. Que coaching? Esse papo de coaching. Coaching é esse pessoal que perdeu emprego aí, não tem profissão, vira coaching. Escuta isso direto. E essa falta de credibilidade nas outras profissões que podem ajudar. Então, tem muitos estudos, não vou ficar aqui falando de vários, que já mostram que tem muitas partes do cérebro que são flexíveis. E essas habilidades a gente pode aprender. E eu aprendi, tá? Eu aprendi. O Washington já me conhece há muito tempo. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas de uma inteligência emocional duvidosa. Trabalhei muito isso, muito. Tenho orgulho de dizer que eu fui buscar terapia, eu fui buscar ajuda, porque eu precisava domar a minha comunicação. Eu queria falar, e queria falar muito, e nem sempre era a hora de falar. Eu tive que aprender a ficar quieta. Na hora certa, eu tive que aprender a ouvir. Então, essa interação com o outro, trabalhar a empatia, trabalhar a minha forma de me comunicar. E é possível, sim. É possível a gente ter mais habilidades, trabalhar essa habilidade. Eu trouxe até alguma coisa aqui para a gente pensar. Vamos pensar sobre isso. Trabalhar essa primeira camada. Essa primeira camada que a gente está falando, autoconhecimento, comunicação eficiente, seja impecável com as suas palavras. Tem muita gente que fala, sou responsável pelo que digo, não pelo que você entende. Não faça isso. A gente precisa de uma comunicação de qualidade. Não é ser bonzinho. Oi, bonitinho, você está chegando atrasado, né? Não é isso. Não é fofinho, não é ficar fofinho. A gente está dizendo de ser claro, de falar com firmeza, de falar o que precisa ser dito. Se você pensou A, fala A, e o outro tem que entender A, porque você pensa uma coisa, fala outra, e o seu interlocutor entende uma outra terceira coisa que não tem nada a ver com o que você queria dizer. A gente tem que ser impecável com as palavras. Disciplina. Seja o exemplo do seu negócio. Não chegue atrasado. Não fique misturando as coisas. Seja organizado. Não leve seus assuntos pessoais para a sua empresa, porque seu funcionário vai achar que ele também pode.
Poxa, mas é o filho da minha namorada, é o meu sobrinho, e corre para lá e corre para cá, mexe nas coisas, faz uma bagunça danada. Aí o funcionário se sente no direito de levar também, de também levar o filho dele ou achar que é bagunça. Organizar suas coisas, ter na mão o seu negócio, quanto você gasta, quanto você não gasta, saber do seu negócio. Versatilidade ou adaptabilidade. Olha aí essa pandemia. Quem ficou? Quem se adaptou? Quem mudou? O que a gente vai fazer agora? Eu entrego lojas de roupas que fazem malinhas, né? Faz mala para o cliente, entrega a mala na casa, o cliente vai lá e experimenta. Teve uma que está bombando aí, está todo mundo gostando, que é a caixa de festa. Você compra uma caixa, você encomenda uma festa e chega uma caixa que tem bolo, decoração, salgadinho, docinho. E você faz a sua própria foto. Isso é adaptabilidade, ser versátil, pensar rápido, ser criativo, para mudar numa hora. Quem diria que a gente ia ter um negócio desse, uma situação como a gente está vivendo agora? A inteligência emocional e a resiliência. Lá vou eu falar de inteligência emocional. De novo, tem que falar, tem que repetir. Quando ter resiliência, bati, deu errado. Pô, vou de novo. Poxa, eu fiz uma live, tinha 3 pessoas, não interessa, faz de novo. Uma pessoa me disse, a Renata Maera, ela falou, não, para mim live é igual rádio antigamente, eu vou passando, então igual trocar canal, eu vou passando, essa eu quero, essa eu não quero, hoje eu quero ouvir isso, hoje eu não quero. Vai ali, insiste, faz a sua live, coloca a sua live lá, mostra o seu negócio, porque se ficar aqui esperando para ver o que vai acontecer, você vai na onda, você vai fazer o que o resto te levar. Então, ter resiliência é cair, levantar de novo, ter coragem, bater e andar. Bem, a gente fala, né? Vou até beber uma água, gente, peraí. Gosto de falar. Então, pode passar. Mais uma. Ah, eu vou deixar aqui uma frase importante, antes do eu quero mais. Uma frase importante, guarda isso. Nada muda se você não mudar. Olha, mulheres empreendedoras, homens, nada muda se você não mudar. Quando a gente fala de soft skills nos negócios, a gente está falando de comportamento. A gente está falando de você. Você que está por trás desse negócio. Nada muda se você não mudar. E é possível mudar. Eu deixei aí alguns... Pode passar para próximo, quero mais. Alguns livros de referência. Tem esse soft Skills do José Carlos Cordeiro. É um livro bem legal, que é mais de ferramentas para compartilhar conhecimento. É uma coisa bem legal de você trabalhar, de você usar ferramentas para trabalhar soft skills. Eu gosto bastante. Esse do Daniel Goleman, que é inteligência emocional. Tá até amarelinho já, que a gente revira. Esse cara foi o que criou esse termo. Tem esse livro também do Phelps, do nadador, né, medalhista Michael Phelps, As Regras de Ouro. Ele fala muito também, ele fala muito de disciplina. Muito de disciplina. E esse mapeamento comportamental, que fala muito desse lado direito e esquerdo do cérebro, como você lida com as adversidades, como você pode mudar esse soft skill, que também é muito interessante, porque a gente fica, às vezes, refém de nós mesmos. Nós nos auto-sabotamos em algumas vezes. E são habilidades possíveis da gente mudar, de trabalhar, quando a gente busca. Porque ficar na zona de conforto também é muito legal. Fico ali, eu não tive a nota porque o professor não gosta de mim, né, Washington? Isso aí é culpa dele, que eu sabia que aquele cara não vai com a minha cara. Essa professora está pensando que ela é quem para me dar 5? Para de culpar os outros, faz a sua parte. Não é só habilidade técnica. O soft skills é extremamente necessário. Você precisa disso para você conseguir dar o próximo passo e ter controle das coisas. Você ser o gestor disso.
você ser o protagonista do seu negócio, e principalmente da sua vida, né? Isso que é o mais importante. Bem, já falei muito. Tem pergunta aí? Deixei meus contatos aí, quem quiser me encontrar. Depois você deixa no final, Washington. Vou deixar você falar aí um pouquinho. Alguém interagindo, alguém tem alguma pergunta para fazer? Para beber água. Não estou ouvindo. Washington, não estou te ouvindo. Ok, agora acho que todos me ouvem. Aí sim. O André, eu tenho algumas perguntas, vou te passando aqui agora. E o pessoal pode ir fazendo outras aqui, tá? Só pegando as que eu anotei aqui. O primeiro de todos aqui, o Daniel falou lá no começo, uma pergunta que eu acho que vale $1 milhão aí, então você tenta ser sucinta, que é simplesmente como trabalhar e como conviver com pessoas que não possuem habilidades soft skills, né? Então, pois é. Qual o nome dele mesmo? O Daniel Camilo. Daniel, obrigada pela pergunta. Cara, pergunta de ouro. O que a gente sempre faz, falando em inteligência emocional, para trabalhar, para lidar com essas pessoas, você precisa ter inteligência emocional. Se você for o gestor dessa pessoa, você precisa, e se for alguém fundamental para o seu trabalho, para o seu negócio, precisa ajudá-lo a ir neste caminho de buscar ajuda. Mas se for alguém de convívio, parceiro de trabalho, você precisa ter inteligência emocional. Porque você tem que trabalhar essa habilidade em você. É o contar até 10, parar, pensar e não focar na pessoa, porque é o que a gente fala de lidar com pessoas difíceis. A gente sabe de muitas pessoas que às vezes levam, um projeto inteiro abaixo pela personalidade. Eu já tive diretores do tipo que bate na mesa, xinga todo mundo, derruba o computador, né? Eu tive esse diretor também, André. Lembra disso? Bando de idiota! Uau! Poxa, como é que você fala para um cara desse que ele não tem inteligência emocional? Isso é papel do RH. Tem que ter sempre alguém ali para lidar com isso. E você, como você lida com isso? Você ter a habilidade de ter inteligência emocional. Calma, vamos lá, levanta, toma um café e não traz para você. Não traz para você porque, às vezes você acaba tentando assumir uma responsabilidade por um ato de outra pessoa que não tem a ver com você, mas atrapalha. E se chegar num nível muito pesado, tem que ter aquela conversinha com o gestor, falar, olha, tá difícil, a gente precisa, a equipe não está funcionando. Então, além de você cuidar da sua inteligência emocional, é levar o assunto para o seu gestor e pedir um cursinho ali de inteligência emocional, jogar umas indiretas, e se o assunto for muito grave, o RH tem que entrar. André, tem outro aqui ainda. O Silas Carvalho perguntou lá no começo também, quando você estava lidando essas competências, se essas competências, você já respondeu em parte, mas vale comentar, se essas competências e habilidades podem ser melhoradas ou adquiridas, e se ferramentas como o Enneagrama, MBTI, ferramentas de autoconhecimento, né, ferramentas que utilizem, ou o próprio DISC, né, se essas ferramentas podem ser úteis. Sim, Silas, muito possível mudar, muito possível adquirir. Eu falo de vivência própria, tanto para inteligência emocional, para empatia, até oratória, tá legal? Eu sou professora de oratória, eu tive que dar porque eu venho da comédia, né? Peças de teatro e comédia, eu tive que ir me moldando, eu fui fazer cursos de oratória para melhorar a minha oratória, aquilo que eu falei lá no início, porque sempre falava demais e eu não sabia ouvir, então eu tive que aprender. Então, todas essas ferramentas são muito legais para você trabalhar essas habilidades. E olha, vale a pena, dá certo. Eu tenho resultados fantásticos
tanto com parceiros quanto com pessoas de equipe que fizeram esse trabalho de inteligência emocional. E deu muito certo. Ok. Eu tenho outra pergunta aqui ainda, André. Você ainda falou sobre inteligência emocional, obviamente, né, dos livros lá, e o meu ponto é até, e da parte da comunicação, que eu anotei aqui, né, se você, é importante saber ouvir, né, e que a gente tem uma grande dificuldade em ouvir o outro, né, e eu vou até me alongar um pouco, fazer um disclaimer aqui, que que a gente vive um tempo muito onde a comunicação é prejudicada, porque a gente quer convencer, né? A gente está muito no modo defensivo e de ataque, né? A gente quer, não interessa o que o outro tem a dizer, a opinião que eu tinha não pode ser desfeita porque ela é especial, porque ela é minha, né? Só por isso. Então, acaba que você se apaixona pela opinião ou por uma visão apenas porque ela é sua. E, na verdade, você poderia ouvir e descobrir que tem outras formas de fazer uma atividade, outras formas de ser mais produtivo, né? E, às vezes, uma ideia muito boa da equipe pode melhorar muito o trabalho de toda a empresa, né, se você ouvir e prestar atenção. Né? Então, às vezes, a gente está numa equipe em trabalho, eu falo, eu acho que o projeto tem que começar pela atividade A, e eu não acabo não ouvindo os argumentos do porquê o projeto deveria começar pela atividade B, né? Só porque eu sou o chefe ou eu falei primeiro. Mas, dentro disso tudo, você trouxe a ideia do que é importante eu me preocupar com o que o outro vai entender, né? E eu concordo completamente com isso, mas a gente vive um tempo onde que a gente tem esse lance de muita ansiedade, né? De acabar se responsabilizando pelo outro. Eu falei tudo isso para chegar em comunicação não violenta, né? E quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala, olha, primeiro eu tenho que ouvir o outro, tem que ser assertivo, e eu tenho responsabilidade com o que eu falo, mas eu não consigo garantir o que o outro vai ouvir, né, o que o outro vai entender. E por isso eu tenho que fazer perguntas, né, eu tenho que estar aberto a ouvir. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se for possível comentar, que eu quero também alguém para falar de comunicação não violenta aqui em algum momento. Legal, legal. Totalmente pertinente, né? Olha que soft skill mais importante, comunicação, no que a gente está vivendo agora. A gente, no meio de uma pandemia, o país entrou num quebra-pau danado, a gente tinha que estar tratando de um assunto, mudou o foco, todo mundo tentando cuidar de política, cuidando de outras coisas, entrou racismo, entrou política, entrou um monte de coisa, e nessa ideia do debate, voltamos para a véspera de eleição, todo mundo batendo de frente, porque eu quero ouvir o outro, é um exemplo. Então, assim, essa coisa da comunicação não violenta, eu volto naquela frase de que sou responsável pelo que digo, não pelo que você entende. Não. A gente precisa ser impecável com as palavras justamente por isso. Você tem que ser a pessoa... Você entendeu? Tá claro? Se não tá, vamos fazendo pergunta e vamos chegando até que haja... Não é para a pessoa concordar com você, é para que ela entenda o que você falou. Você entendeu o que eu disse? Entendi. Eu não concordo. Ok, mas o importante é que você entenda. Porque está todo mundo buscando só ouvir alguém que fale o que eu quero ouvir. Poxa, mas isso é fake news. Não, mas tem exatamente aquilo que eu acredito aqui. Eu quero ler isso. Talvez essa questão da comunicação é que, primeiro, que a internet deixou a gente meio preguiçoso. Tá ali, vem a gente, a grande maioria das pessoas lê o enunciado e não continua lendo a reportagem que vem por trás disso. E às vezes a gente, dentro dos negócios, vem só a manchete. O que é a manchete para as pessoas? É aquele funcionário impecável, engomadinho. Ele anda de Dudalina, ele tem uma calça da moda, ele tem um sapato maravilhoso, e aquele cabelo aqui, e aquela roupa linda. Aí chega aquele cara de jeans, tênis, moletom, mochila, eu conheço um, mochila, todo na dele, e aí, o que vai rolar? Muita gente, nossa, mas aquela pessoa super bem vestida, eu quero ouvir o que essa pessoa tem a dizer, é verdade. Às vezes, né, a aparência ajuda, gente, tem que cuidar da aparência também. Apesar de eu estar em casa, home office, estou de Havaiana, mas estou aqui com a camisa bonitinha, pentei o cabelo, né? A gente se arruma para ficar aqui bonitinho. A gente tem que se preocupar com isso.
Mas na hora de ouvir, não é que só a manchete, não é a aparência. A gente tem que ouvir o que o outro tem que falar. Uma vez você me contou uma história, eu acho que eu achei sensacional, na frente de um CEO de uma multinacional, uma dessas feras aí de resenha, CEO, RH, todo mundo tentando, aí uma funcionária, estagiária, não lembro, fez lá um desenho para você, aí todo mundo debatendo como pode ser, você foi, pegou, aqui, é isso, tá aqui, ó, tá pronto, ela mostra aqui, ó, o RH ficou lá, como assim? A ideia não vai vir do meu presidente ou do meu gerente, vem daquela pessoa que está ali embaixo. Então, é saber ouvir todos, todo mundo tem alguma coisa para agregar. E ter esse ouvido aberto, bem, eu posso não concordar, mas eu preciso ouvir. E às vezes não é que vai mudar a minha opinião, às vezes vai até corroborar para que eu convença aquela pessoa pelo meu ponto de vista. Não sei se eu consegui te responder. Acho que sim. Eu vou, mas ainda sobre comunicação, parece que comunicação é um assunto que dominou aqui. A Thaís fez uma pergunta aqui, que eu vou juntar com a da Letícia, e depois, dependendo, eu vou até comentar. A Thaís perguntou, como eu posso trabalhar a questão da comunicação, uma vez que eu sou uma pessoa tímida? Né? Aí a Letícia complementa, perguntando se o autoconhecimento pode ajudar a melhorar a comunicação. A gente tem uma relação espontânea, né, de que para quem se comunica bem, é necessário alguém extrovertido. Acho que isso vale a pena comentar sobre isso. Isso é... Thaís, Letícia, esse foi o motivo, o oposto da timidez, foi isso que me levou a estudar mais, buscar mais inteligência emocional e oratória, porque eu era o oposto. Extrovertida demais, demasiadamente extrovertida, às vezes falava em momentos muito sérios, tentando fazer aquilo ficar mais agradável, contar uma piadinha, não cabe. Eu precisei trabalhar isso dentro do mundo corporativo. Tanto que na minha carreira eu tive uma mudança num determinado momento, onde eu saio da linha operacional, da área operacional, e vou para estratégia, projetos, planejamento, pela minha mudança de comportamento. E eu trabalhei oratória por isso. Então, não necessariamente as pessoas extrovertidas, elas têm uma melhor comunicação. Porque, às vezes, o muito extrovertido, ele só fala muito, mas fala sem conteúdo. E a pessoa sendo tímida, ela pode ser assertiva, ela não fala o tempo todo, mas quando ela fala com conteúdo, é direto, é assertivo no que fala. Então, para trabalhar isso, trabalhar a inteligência emocional, dentro da inteligência emocional, autoconhecimento. Poxa, por que eu travo? Tem uma frase, eu não lembro o nome da autora agora, que ela fala, quando você sabe, dá um nó na garganta, você não consegue falar, e a sua personalidade é alterada porque você não consegue expressar o que você quer falar pela sua timidez. Isso é muito comum, acontece bastante. Então, trabalhar o autoconhecimento é entender por que você trava com alguém. Alguns casos, a pessoa não fala porque teve lá atrás um pai muito agressivo que gritava muito, ou aquela mãe que você ia falar, cala a boca, moleque, você nunca tinha voz, nunca teve a possibilidade de se expressar. Então, o autoconhecimento ajuda muito para você trazer um pouco essa coragem para se expressar. E timidez, oposto do super extrovertido, isso não quer dizer que você não se comunique bem. Você se comunica com o seu corpo, com a sua expressão corporal, com a sua postura, com as mãos. Isso tudo em oratória é trabalhado, mas com o autoconhecimento já ajuda bastante. Eu queria comentar rapidamente, eu sei que o holofote é seu, Andréia. Eu indiquei um livro aí que mudou muito a minha forma de pensar em relação a esse debate sobre extroversão e introversão. Ele é um best-seller famoso. Essa Susan Cain tem um talk, quem não quer ler, vale dar uma olhada aí nela, Susan Cain, e um TED Talk dela, que já vai resolver uma parte do seu problema. Depois eu posso até botar aqui. Mas o livro é muito bom porque o livro destrincha um monte de coisa. Então, às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima ou tem uma autoestima de alguma forma afetada por ser tímido, porque uma sociedade que insiste toda hora
que essa timidez, que na verdade talvez não seja timidez, seja apenas uma introversão, é algo negativo e não é. É uma enorme qualidade. O Elon Musk é um cara super introvertido e está levando a gente a Marte, né? Então, é preciso ter cuidado com isso, né? E a comunicação, né, ainda que seja timidez e não introversão, ela pode ter outras razões, né? Não é transformá-la em patologia, mas ela pode ter outras razões que não a sua comunicação, né? Então, em uma entrevista de emprego, é natural que alguém se sinta desconfortável em falar. Isso não tem nenhum problema, isso não é nenhum problema de comunicação. Estranho é alguém que chegue lá e fala mais com o entrevistador. Isso sim é estranho. E isso sim é algum sinal de que tem alguma coisa acontecendo ali. Essa pessoa está super afobada. Então, se eu tiver... Não tem autocontrole. Não tem autocontrole, quer chamar atenção para ela o tempo todo. Imagina isso numa equipe, só eu falo. Perfeito. Então, é super natural. Às vezes a gente acaba caindo em uma premissa, né, de uma sociedade muito extrovertida, de que é importante ser extrovertido sempre, né? E é natural que eu fique sem graça ao estar sendo filmado. Isso não tem nada demais. Mas é natural que eu vença isso aos poucos e vá me acostumando. Depois, no terceiro mês de quarentena, fazer live já ficou fácil. Você já está... Já tô... Já tá pra puxar você já, de tanta live. Não chega tanto, mas estamos melhorando, né? Estamos melhorando. Muito bom, então, muito é importante as pessoas terem isso, assim, não se sentirem mal, eu sou tímido, então eu nunca vou ter uma performance, nunca vou ter um desempenho, ou eu tenho que eliminar isso de mim. Não tem que eliminar nada de você, você tem que saber lidar com isso, saber se entender. E aí vem o que você falou do autoconhecimento, que eu acho muito importante isso aí. Ainda fechando aqui, mas eu sei que a gente tem mais alguns minutos, né? Eu tenho algumas outras perguntas aqui, que você falou de um caso, eu acho importante a gente voltar nisso, no qual o valor da empresa, né, de uma pequena ou microempresa, era o empresário, é a pessoa, né, aquela pessoa que puxa tudo para ele, né, puxa tudo para ela, né, e não consegue distribuir as atribuições. Né? E não são só micro e pequenas empresas, a gente tem um problema grave, vou citar de novo só porque eu citei, o Elon Musk tem o mesmo problema, né? A SpaceX e a Tesla dependem de uma figura chamada Elon Musk. Se for atropelado atravessando a rua, as ações vão despencar, porque a imagem da empresa está muito ligada à imagem do empresário. Mas como que as pessoas podem, nos seus negócios ou na própria empresa, liderando o departamento, né, ter autoridade, né, vou usar a palavra autoridade no sentido de, ser referência para os demais, e ainda assim não ser fundamental, ou seja, fundamental acho que é uma palavra errada também, mas não ser indispensável. Indispensável, exatamente, melhor, por favor. Não sei se, eu acho que a pergunta também é bem longa, né, mas... Não, tudo bem, a gente vai até onde der. Nesse caso, esse exemplo que eu usei, o convite para minha consultoria era para ajudar ele a fechar o negócio que ele não queria mais. Olha, não quero mais. Quero mais porque eu estou muito estressado, é muito trabalho, e é isso, eu faço aquilo. Eu fui mexendo, fui lá olhando o que você faz, e vamos lá, e vamos vendo. Aí essa pessoa que pega tudo, lidera tudo, porque quer estar à frente o tempo todo. Aí eu fui lá num detalhe. Essa pessoa, quando saiu, ele era dessa empresa, funcionário dessa multinacional, e se aposentou, pegou lá um plano de demissão, alguma coisa, e ao sair ele abriu esse negócio, e a empresa dele já começou a prestar serviço para a multinacional onde ele trabalhava. Então, nesse caso, ele continuou passando cartão. O que acontece com o empresário que toma frente de tudo? Ele vira empregado do negócio dele. Ele não olha de cima nunca. Ele está sempre ali por baixo, nos bastidores, tentando controlar tudo. Ele compra, ele vende, ele apresenta, ele passa cartão, ele fala com o funcionário. Então, faz tudo. Se chega um executivo para falar com ele, já aconteceu, ele estava lá com a roupa aqui, eu visto a roupa da empresa. E tem uma hora que não é o caso. Chegou um presidente mundial lá da multinacional, foi na área dele,
Eu tive que falar, cara, tem que pôr roupinha engomadinha, hoje é dia de roupa bonitinha. Não, mas o pessoal tá lá, eu tenho que saber se tá tudo ok lá. Não, tá tudo ok. Esse trabalho de fazer ele descolar um pouco e deixar a equipe andar, um pouquinho mais independente, a gente está nesse processo, foi um ano. Ele ficou impressionado quando chegou uma vez, a gente foi descolando, foi tarefa de casa, não, hoje você não vai. Você não vai na empresa hoje. Você só vai, tem grupo de WhatsApp, se der uma merda, alguém vai te chamar. O cara ficou desesperado. E ele começou a perceber que a equipe dele, para agradá-lo, que é uma pessoa muito querida, a equipe dele começou a fazer as coisas exatamente do jeito que ele sempre fez. E ele começou a se soltar, começou a olhar para a empresa de outra forma. Então, foi difícil ele sair, esse apego, o medo de confiar em outra. Poxa, mas e se tiver alguém me roubando? Essa desconfiança o tempo todo. Então, a gente teve que trabalhar autoconhecimento, buscar um pouco, dar uma relaxada de, cara, você não é funcionário da multinacional mais, você é dono aqui desse negócio. Então, fazer ele soltar, deixar a equipe trabalhar, só quando ele viu o primeiro resultado, nossa, eles conseguem andar sem mim. Eu tive que mostrar para ele, cara, então manda todo mundo embora, trabalha sozinho. Vai lá. Você não pode deixar ninguém trabalhando, vai lá e faz todo o serviço sozinho. Então, trazer ele para esse olhar de fora da caixa, olhar de cima para o negócio, para ele gerenciar e dizer onde precisa de ajuda, isso foi fundamental. Acho que eu respondi, viajei aqui. Eu acho que sim. E só fechando aqui, caminhando para o final, vou fazer uma última pergunta que foi colocada aqui, né? Tem uma pergunta bem longa aqui, bem complicada, então você tem um tweet para respondê-la aí. Nossa, bebi até água. Tem alguma dica para quebrar a barreira em uma equipe, né, dentro da qual, né, as pessoas não acreditam na importância de soft skills e de inteligência emocional? Ou seja, como trabalhar e desenvolver a competência emocional e soft skill nessas pessoas sem gerar confronto? Nossa! Acho que eu devia pedir um vinho aqui. Isso, de novo, isso vem muito da gestão. O problema é quando o gestor é dessa forma. Sempre usar você como modelo, de tentar mostrar, olha, vamos tentar fazer assim, já tentou dessa forma, oferecendo ajuda e não dizendo como deve ser feito. Porque o que acontece? A pessoa se ofende. O que é? Está tentando fazer meu trabalho? Eu não quero... você acha quem você pensa que você é? Está aqui me dando ordem. Tentar ser sutil, chegar, se você não for o gestor, ou vir por cima, ou ser sutil com os seus pares. E se a gente tentasse fazer dessa forma? Nossa, gente, fiz um curso muito legal, estou lendo um livro de inteligência emocional, para mim foi ótimo. Se use como modelo de mostrar como está sendo mais tranquilo, mais fácil, porque é muito complicado, porque as pessoas de cima, quando o gestor não está vendo esse tipo de problema, principalmente quando fala que isso é frescura. Ah, que frescura, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, vamos embora, tem que ter trabalho, quero ser... Entra, faz o seu serviço e ganha seu salário no fim do mês e cala a boca. E eu já ouvi um gestor falar isso, tá? Eu já ouvi. Nos áureos tempos da belga, atrás, faz o seu serviço e cala a boca. Então, isso vem muito de uma geração, de uma geração que era aquela coisa quase, desculpa os militares, mas quase militar. Escola, canta hino, fica em pé e vamos lá, regra, um atrás do outro, vamos lá, não interessa como você é, uniforme todo mundo é igual, a sua individualidade não interessa. Então, trazer uma soft skill num lugar onde o gestor não tem interesse pelo assunto, ou quando seus pares não têm assunto, você se sente ali meu Deus, eu acho que eu estou no lugar errado. A ideia é tentar virar exemplo e tentar mostrar, olha, posso ajudar, ter uma ideia, o que você acha.
E se tiver a possibilidade de levar para o gestor, para que o gestor que venha de cima, seria o ideal. Porque é difícil. Uma equipe... Eu já trabalhei com colegas que eram do tipo... Nosso amigo Capelo tem uma história ótima lá. Quando era estagiário, tinha um colega nosso que era o nosso que treinava a gente era estagiário. O cara chegava para ele: aperta esse botão. Se você apertar o botão errado, vai foder a porra toda com a pessoa. O cara ficou assim, falou assim: será que eu vou continuar trabalhando aqui? Então, assim, com medo, colocando medo para ser obedecido. E quem coloca medo nunca tem respeito, nunca vira um gestor sério, porque você tem que conquistar pela sua habilidade de liderança e não pela patente que se ganhou, né? Sim, ótimo, André. As pessoas às vezes confundem autoridade com poder, né? E são coisas que nem sempre estão juntas, né? É verdade, nossa, nem sempre. Normalmente quem tem autoridade não tem poder. Quem tem autoridade não precisa de poder. Não precisa, boa. Não precisa. André, muito obrigado pela presença aqui. Ouvi alguns comentários aqui que significa que tudo deu certo, as pessoas estão reclamando que a gente teve pouco tempo, então isso é um ótimo sinal. Isso é um ótimo sinal. Né? É um assunto super importante, como a própria Alice falou aqui. O meu pedido para todos aqui, né, aqueles pedidos de youtuber, na verdade, é só para a gente garantir, quem precisa de certificado, se inscreva no Simpla, porque isso dá Ibope. Ajuda a gente no YouTube para eu conseguir botar mais conteúdo no YouTube baseado no que a gente está fazendo aqui. Então, por favor, se inscreva lá, não custa nada, e isso vale bastante para a gente. Se chegar em 1000, eu consigo fazer uma live com a Andréia. Né? Quem quiser, eu estou criando um canal no Telegram para avisar dos eventos, né, que esses eventos vão continuar passando daqui, então entra lá também, mas principalmente no YouTube agora é a nossa prioridade aqui. Os alunos que estão da faculdade estão conectados com o e-mail AEDB, o check-in está sendo feito agora automaticamente, porque eu tenho o seu e-mail. Quem é de outra instituição de ensino, ou independente disso, não tem o e-mail das faculdades, e deseja o certificado, né, você já fez a inscrição lá, e eu preciso que você coloque o seu nome completo aqui no comentário, porque aí eu consigo identificar a sua presença, ok? Então, legal. Feito isso, muito obrigado a todos, agradecer quem estava aqui falando, agradecer a Andréia mais uma vez. Esse material, o PDF da Andréia, também vai estar disponível lá no YouTube, no canal, eu vou botar o link, então esse vídeo aqui vai estar no YouTube, e nos comentários, na descrição vai estar o link do PowerPoint dela, com os comentários. Siga a Andréia no Instagram. Passa a próxima página aí, ó. Tá tudo aí. E muito obrigado. Alguém perguntou aqui, Andréia, qual era a frase acho que do desafio do empreendedor. Do desafio. E eu deixo a frase para você. Fechar. Nada muda. Antes da frase, um beijo para o pessoal aí. Tem gente da Dinamarca, de Portugal e de Luxemburgo acompanhando a gente. Um prazer, obrigada. Um privilégio. Aí a Faculdade Dom Bosco levando essa galera aí até a Europa. E a frase do desafio é: nada muda se você não mudar. Muda aí para você ver. Muito obrigado. Muito obrigada. Sempre à disposição. Eu adoro esses encontros. Conte comigo, pessoal. Muito obrigada. Um prazer estar com vocês aqui. Conte comigo sempre que eu volto. Um beijo grande. Boa quarentena para vocês. Obrigado. Estaremos de volta na quinta-feira que vem com a Renata Maieri, que está aqui conosco, né? E estará conosco falando de PDCA, qualidade e projeto de vida, né? Como usar esses processos na vida dela, nas nossas vidas, né? Muito obrigado a todos e boa noite. Tchau, obrigada, tchau, galera. Valeu, tchau.